começar, quero comentar aí com vocês, né? A gente teve aí uma medida assinada pelo Paulo Guedes que aprovou, né, o aumento, né, na verdade, a prolongação do auxílio emergencial. Então, a gente vai ter aí por mais alguns meses, né, a ajuda do auxílio emergencial. Claro que foi fracionada, né, existe ainda uma discussão, parece que vai ser fracionada em 4 etapas, depois se discutiu 2 etapas, uma de R$ 500, depois uma de R$ 100, mas, a princípio, vai ser um pouquinho alongado aí o período justamente para ajudar as pessoas mais necessitadas, né? E ainda voltou a discussão do que a gente já tinha aqui falado da famosa Renda Brasil. Qual que é a ideia? Justamente tem um fator político por trás para você garantir voto ali, mostrar que você está preocupado com o social e reformular, tá? Aqui, falando em linhas gerais, que é reformular o Bolsa Família, justamente, né, para dar uma carinha um pouquinho mais de governo Bolsonaro e incorporar outros programas no mesmo programa que vai ser chamado Renda Brasil. De um lado tem um pouquinho de corte de gastos, de outro lado tem esse quê um pouquinho político que é bom ressaltar para vocês e que ainda vai entrar em discussão. Outra coisa que a gente teve essa semana, inclusive a Organização Internacional do Trabalho veio se manifestar, e é muito importante, é justamente os dados que foram divulgados sobre o desemprego, né? A gente fechou aí os trimestres e agora tem um momento a gente faz o balanço desses dados, e foi interessante que a OIT chegou a mostrar para a gente, né? Eles geralmente projetam 3 cenários, um cenário otimista, o pessimista e o que eles chamam de básico, ou seja, um cenário aí neutro com relação ao desemprego, né? Eles entendem, tá? Num cenário básico que eles chamam aí, que se a gente retomar as atividades de um modo gradual, tranquilo, ali a gente vai ter uma redução das horas trabalhadas em torno de 4,9%. Se a gente falar em percentual, fica um pouco difícil. Deixa eu trazer isso para vocês. O que isso significa? Isso significa que uma redução de 4,9% das horas trabalhadas, né? Isso aqui é a nível mundial, tá? Perdão, a nível da América Latina. Isso significa que a gente vai ter uma perda de 140 milhões de empregos. Isso no cenário básico, a gente não está nem falando no cenário pessimista. E já vou dar os dados do pessimista, tá? Para a gente ser um pouco realista com vocês, né? Eu acredito que o pessimista é o que provavelmente vai se concretizar, dado tudo o que está acontecendo, e eles consideram justamente essa segunda onda do Covid, né? E considerando a segunda onda do Covid, a redução nas horas trabalhadas é de 11,9%, isso vai dar uma perda, para vocês terem ideia, de 340 milhões de empregos. É muita coisa, tá? Mas provavelmente essa vai ser a expectativa e, lógico, vai se aplicar a Brasil, né, a Argentina e todos os demais aí países, tá bom? E aí eu diria um cenário que é totalmente, não é que é totalmente fora da realidade, mas a gente tem que considerar que seria o cenário otimista, eventualmente se a vacina aparece um tempo recorde, a gente consegue voltar às atividades normais, consegue de fato acabar com esse vírus, a gente teria uma perda de 1,2%, pequenininho aí de horas trabalhadas, o que vai dar, apesar de ser pequena a variação percentual, né, de 1,2%, isso vai dar uma perda de 34 milhões de empregos. É bastante coisa, mas se comparado com o cenário pessimista, a gente teria aí um alívio muito grande, mas eu já adianto para vocês, eu sou pessimista, eu acredito que essa previsão pessimista provavelmente é que vai acontecer. Ou seja, a gente vai perder, pelo menos aí na América Latina, 340 milhões de empregos, tá? Isso é importante falar para vocês. Aí deixa o Guilherme aqui comentar alguma coisa. Diga, Guilherme. Emprego aqui no Brasil, a Nathalie falou bem em geral, né? Mas no Brasil são dados muito assustadores. Só para vocês terem ideia, por exemplo, o desemprego no Brasil bateu 12,9%. Nesse trimestre que nós passamos, nós tivemos 8 milhões a menos na força de trabalho. Ou seja, 8 milhões de pessoas ficaram desempregadas nesse trimestre que passou. E isso porque a gente está falando de um número que é um número ainda que não reflete a realidade, porque esse 12,9% é um número que se baseia em quem agora está procurando emprego, e a gente sabe que com a quarentena tem muita gente que não está procurando emprego, mas está desocupada. E que, portanto, quando a pandemia acabar e a quarentena passar, vai procurar emprego e vai aumentar o número de desempregados. É muita gente. É muita gente. E fora, não sei se vocês vão lembrar, fora que a média nossa de desemprego já era de 12,3%, né, se a gente comparar com os anos anteriores. Então, a gente teve um aumento de 0,6% só nesse período. E como muito bem o Guilherme comentou, isso ainda não reflete as pessoas que estão agora procurando emprego. Então, são números
bem altos, né? E que provavelmente aí, se a gente tiver uma segunda, uma terceira, quarta onda que seja, isso pode aí se refletir, né, justamente num aumento ainda maior, né, desse número que o Guilherme apresentou aí para vocês. Tá, falar um pouco das investigações, né, e depois comentar um pouquinho aí da demissão do Decotelli e o novo ministro aí da Educação. Né, então, a primeira aí, a grande bomba política da semana foi a denúncia, né, do MP contra o Serra, né? Acho importante aí o Guilherme quer falar um pouquinho, depois a gente vai ter a briga da PGR, né? A PGR ali na Lava Jato. Vamos falar um pouquinho do Queiroz, o famoso sumido e o Flávio. E depois, para finalizar, a gente fecha aqui com o adiamento, né, necessário aí das eleições. A gente falar um pouco aí da questão do Decotelli e a questão, né, do próprio ministro que foi indicado agora, o possível ministro. Aliás, né, parece até piada, mas antes da gente começar a live aqui, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Decotelli colocou no currículo Lattes dele que ele foi ministro da Educação. Ele já colocou que foi ministro da Educação, aquela coisa, piada pronta. Mas, enfim, o Decotelli, infelizmente, ele foi, né? Foi até triste, né? Foi triste, foi um episódio muito triste, mas um episódio que a gente pode falar muitas coisas, né? O Decotelli errou do início ao fim, você não mente o currículo, você não pode plagiar uma dissertação de mestrado, é uma questão de honestidade intelectual, foi um currículo fabricado, ele sentou ali e falou, quero inventar o currículo. Não é assim. Isso é uma coisa muito grave, né? Não tinha mesmo, a situação dele era insustentável, né? Ele está sendo acusado de plágio na dissertação de mestrado, ele não terminou o doutorado, não existe esse negócio de cumprir os créditos, não entreguei a tese, gente, pessoal que não é da área acadêmica, não está acostumado com essas questões técnicas aí da área acadêmica, gente, não existe isso. Ou você tem que entregar a tese, tem que passar por uma banca. Você pode fazer, tem 390 créditos. Você faz os 390 créditos, não entregou a tese, você não tem o título de doutor. Você não passou pela banca, não tem o título de doutor. Então, não existe isso, ele argumentou por isso, foi muito triste. E se você não tem doutorado, você não tem como ter pós-doutorado, né? Mas, de qualquer maneira, foi muito triste e, ao mesmo tempo, né, é muito preocupante porque mostra que o governo trata o Ministério da Educação, o MEC, como um penduricalho, né? Trata como o Ministério que é um dos que tem o maior orçamento, né, no Estado brasileiro, é um Ministério que não tem projeto nenhum, não tem plano, ou seja, a gente não tem nenhum projeto para a educação brasileira. A educação brasileira com Weintraub, ela estava na mão da parte ideológica do bolsonarismo, que era justamente a parte de Olavo de Carvalho e afins. Né? O Weintraub fazia o trabalho dos ideólogos, da corrente assim, dura do bolsonarismo. Ele caindo, né, deixou completamente escancarado o fato de que o que havia no MEC era mera guerra ideológica. Só. Projeto para a educação brasileira, para melhorar a educação brasileira, para coordenar junto com os estados e municípios que são responsáveis pelo ensino médio e ensino fundamental. Zero. Não tem projeto, não tem investimento direcionado. Ou seja, nós estamos há mais de 40 dias, completando aí 50 e poucos dias sem ministro da Saúde. Na verdade, a gente já falou, a gente tem ministro da Saúde, vai ficar assim até o final. O ministro da Saúde é o Bolsonaro. A gente tem agora, né, uma ausência no Ministério da Educação, que é um dos ministérios mais importantes de qualquer país que quer se desenvolver. É muito trágico, é muito ruim o que o Brasil está vivendo. E é claro, a gente percebe, gente, e aí vem, né, uma análise mais política, assim, para tentar aqui, né, explicar para vocês alguns elementos. É claro que o Bolsonaro, ele está numa situação bastante incômoda e bastante aí desconfortável, porque ele está com uma dificuldade enorme agora de nomear um ministro da Educação, pelo fato de que ele está completamente dominado pelo Centrão. Ele teve que vender a alma para o Centrão, porque ele vislumbrou com a prisão do Fabrício Queiroz o seu impeachment. Né? O Bolsonaro está com a popularidade em queda, embora ele mantenha aquela porcentagem da população ainda resiliente, a popularidade dele está muito ruim em relação à parte da população brasileira favorável ao impeachment e em relação à condução da pandemia. A projeção econômica é, como a gente estava falando, grave e na perspectiva aqui no combate à pandemia também é grave. Ou seja, as coisas tendem a piorar. Então o Bolsonaro está numa situação muito desconfortável,
na perspectiva dele, porque ou ele atende o centrão e desagrada a ala bolsonarista, a ala ideológica, ou ele agrada a ala bolsonarista ideológica e desagrada o centrão. Ele precisa do centrão para não cair. Só que ele precisa da ala ideológica porque foi a ala que o elegeu e é a ala radical que domina as redes sociais e que é responsável pelo bolsonarismo. É como vocês imaginassem que o Bolsonaro chegou a um paradoxo. Ou ele governa sem o bolsonarismo, entendem o que eu estou falando? Ou ele governa sem a ala ideológica, sem o bolsonarismo, o Bolsonaro ele é o presidente sem o bolsonarismo, ou ele abre mão do próprio bolsonarismo, não dá, né? É um negócio paradoxal, ou simplesmente ele abre mão do centrão e atende a ala mais radical, a ala bolsonarista. Fazendo isso, ele fica sem apoio no Congresso, fazendo isso, ele fica muito fragilizado e suscetível a um processo de impeachment mais facilmente. Então, o Bolsonaro, no fundo, está numa situação muito incômoda com o Ministério da Educação, porque o Weintraub atendia muito bem a ala ideológica, que é uma ala que faz barulho, é uma ala que movimenta as redes sociais, e é uma ala que é muito importante para ele, porque envolve os 3 filhos dele, né? Envolve os 3 filhos dele e envolve o guru dele, o Olavo de Carvalho. Ou ele simplesmente dá as costas para essa ala e, portanto, agrada o centrão que quer que ele se distancie dessa ala. É uma situação difícil. E nessa situação difícil do Bolsonaro, é óbvio que quem está ferrado é a gente. Quem está ferrado é a gente porque a gente não tem Ministério da Educação. Não vamos ter Ministério da Educação. Saibam vocês que o Decotelli foi indicado pelo general Augusto Heleno. Ele foi uma indicação da parte militar do governo para também ser mais palatável ao centrão e efetivamente fazer um chega para lá nessa parte olavista. Não deu certo, o Decotelli foi um tiro pela culatra, foi um desastre, né, a fraude dele, etc. E, ao mesmo tempo, agora se vislumbrou o nome do Renato Feder, que é o secretário de Educação do Paraná. O Renato Feder que tem uma proposta, né, extremamente aqui polêmica para a educação, que é praticamente privatização do início ao fim da educação brasileira, ensino médio fundamental e ensino superior. A discussão é complexa, isso é muito complexo, não dá para discutir em 5 minutos. Né? Questão de privatização aqui, porque não vamos fazer, né, as confusões. Existe já muita parceria público-privada na educação, o SUS funciona assim, o SUS tem muita parceria público-privada, etc. Na educação você pode desenvolver modelos de parceria público-privada também. É uma discussão complexa e não vamos entrar nisso, porque nem conseguimos entrar nisso agora, né, Nathalie? É muita coisa para falar. Mas ele tem uma proposta muito polêmica em relação ao ensino médio, fundamental e superior, que ele precisa, né, lembrando do Garrincha, de combinar com os russos, precisa combinar com os russos, precisa combinar com os estados, precisa combinar com os municípios, de como isso seria feito. Ele precisa ter um plano federal coordenado com os estados e municípios para que isso fosse implementado. De qualquer modo, ele nem ainda foi empossado e talvez nem seja, porque o Renato Feder é uma aposta, né, principalmente desse novo Bolsonaro menos radical, né, menos bolsonarista, digamos assim, um Bolsonaro menos bolsonarista, mas que já está sendo atacado pelo grupo ideológico, pela parte bolsonarista. E o Renato Feder está sendo completamente objeto de ataque agora da parte mais radical. E talvez o Bolsonaro não consiga nomeá-lo. Né? Aliás, é bom lembrar que o Renato Feder foi um dos principais financiadores da campanha do governador João Dória aqui em São Paulo. Renato Feder é um empresário, e ele, um empresário de sucesso, e ele foi um dos principais financiadores da campanha do Dória aqui, o que desagrada demais, né, os príncipes da República Brasileira, diga aí o zero qualquer coisa. Ou seja, desagrada demais ele porque o Dória é um inimigo, né, o Dória é um inimigo do bolsonarismo. Então, não sei se o Renato Feder vai ser empossado, não sei se ele realmente será o nosso ministro da Educação. Vamos ver na semana que virá. Mas, de qualquer maneira, o problema é que o MEC virou agora esse objeto de disputa. Por que o Centrão está de olho no MEC? Ah, só para a gente reduzir a influência do olavismo e do bolsonarismo? Não, gente, como a gente já falou, o MEC é um orçamento gigantesco no Estado brasileiro. É você gerenciar muita grana. Então é por isso que o Centrão quer estar de olho ali em indicações que sejam mais palatáveis para ele. Vamos ver o que vai acontecer. E mais uma vez, no meio de tudo, a gente não tem educação brasileira, né? Estamos com a educação brasileira aí totalmente à deriva, infelizmente. Né? Mas só para fechar uma coisa, Nathalie, o Decotelli me coloca que ele foi ministro da Educação no currículo agora, gente.
O cara nem tomou posse, não ficou nem 5 dias, não organizou nada. Gente, você não vai ter currículo assim à força, né? É bacana, todo mundo quer valorizar, né, o esforço de cada um, mas você precisa realmente fazer por onde, né? Infelizmente, né? Até a Tamara falou aqui que o Renato Feder já foi descartado, né? Ou seja, é uma situação complicadíssima que a gente está em relação ao Ministério da Educação. Vai ser uma semana em que a gente vai ter mais bate-cabeça em relação, né, à indicação de alguém que seja palatável entre essas duas zonas de briga. E aí o Bolsonaro percebam a fragilidade do Bolsonaro. A gente tem um governo. Aliás, né, brincadeiras à parte, o Fabrício Queiroz fez mais pela educação brasileira do que todos os ministros do governo Bolsonaro, né? Porque ele tirou aquela coisa do Weintraub e agora ele deixou o Bolsonaro numa sinuca, né? Aliás, o Fabrício Queiroz ele pacificou o Bolsonaro, impressionante, né? O Fabrício Queiroz foi preso, o Bolsonaro ficou quieto. Né? Agora a gente está falando, né, Bolsonaro, paz e amor, numa analogia com a época, né, do que foi dito do Lulinha, paz e amor, etc. Bolsonaro, paz e amor, coisa nada. Esse aí é o Bolsonaro com medo. A gente está com o Bolsonaro com medo. Ele está com medo, ele está, né, completamente acuado. Porque antes de falar do Serra, mas aproveitando, já de falando de denúncias, a gente não pode esquecer que as investigações estão sendo tocadas e que a Polícia Federal, ela inclusive, né, apreendeu um caderninho, né, da esposa, pertencente à esposa do Fabrício Queiroz, um caderninho de anotações onde tinha ali presente o telefone do presidente Bolsonaro, o telefone do Flávio Bolsonaro, o telefone da Michele Bolsonaro. Ou seja, contatos ali, não só do presidente, da primeira-dama, né, do príncipe Flávio Bolsonaro, como também contatos de policiais ligados a milícias e pessoas envolvidas, né, com esses policiais e políticos do Rio de Janeiro. Isso aqui, gente, o caderno está lá, está na investigação, o negócio é muito grave. As investigações demoram, etc, claro, mas tudo isso aí está rolando. E o Bolsonaro sabe que o negócio é grave. Sabe que o negócio é grave. Então ele está caladinho, acuado, e agora ele não sabe o que fazer, porque ele já vendeu a alma para o Centrão para não cair. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas mais grave. A gente não estava falando, né, de desemprego, de transformações nas relações de trabalho, que a saída a gente é fazer o país crescer, criar postos de emprego, investir pesado em educação. Olha aí, gente, o futuro é sombrio, né? A gente está com o Ministério da Educação assim. Enfim, nem cachorro, eles não conseguem nem acertar cachorro, pega cachorro dos outros. Enfim, bom, quanto ao José Serra, a denúncia do José Serra é uma denúncia muito grave, né? É cômico, para não dizer outra coisa, né? Parece piada pra gente todo dia. Eu juro pra você que quando eu recebi por WhatsApp isso do cachorro, eu achei que era brincadeira. A pessoa que me mandou, eu falei, é sério isso? Eu falei, é sério, porque eu não quero mandar para outra pessoa sendo um meme. Porque não é possível. A pessoa falou, é sério, isso é sério. Eu falei, meu Deus, enfim. Bom, a denúncia quanto ao senador José Serra é uma denúncia grave, é uma denúncia que envolve lavagem de dinheiro, Caixa 2 em campanha eleitoral, que reflete muito uma mudança que foi importante em relação à interpretação jurídica do Caixa 2. Antes o Caixa 2 era tido como um crime eleitoral, um crime menor, que como crime eleitoral simplesmente você resolvia com o pagamento de uma multa. E a gente tinha normalizado o Caixa 2 na política brasileira. Todos os candidatos tinham Caixa 2, todas as campanhas tinham Caixa 2. Sem brincadeira, todas as campanhas tinham Caixa 2. Né? Claro, eu não vou ficar dando nome aqui para a gente também aqui não ser processado. Mas as campanhas tinham Caixa 2. E isso era resolvido efetivamente com o pagamento de uma multa, porque era um crime considerado menor e o crime a ser julgado na Justiça Eleitoral. A interpretação se mudou porque, na verdade, isso começou a ser interpretado como o que deve ser interpretado. Se você tem dinheiro que você recebe de maneira ilícita e que você pega ali e utiliza e transforma ele em ilícito, isso se chama o quê? Lavagem de dinheiro. Isso não é, Caixa 2 não é crime eleitoral, é crime de lavagem de dinheiro. E aí você começou a pegar essas grandes campanhas, principalmente dos que foram candidatos a grandes cargos executivos, e perceber que tinha uma lavagem de dinheiro ali forte. Né? Então, a investigação sobre o senador José Serra envolve principalmente essa questão de lavagem de dinheiro. Ele vai ter que se resolver aí na justiça e vai ter que se defender. Né? O senador vai ter que agora, já mais para o final da carreira dele, vai ter que se resolver aí com a justiça. Espero que, se ele foi culpado mesmo, seja punido. Tem que ser punido como todos têm que ser punidos. Né? Mas a investigação que a ele cai é essa.
é uma investigação justamente que, né, se refere a essa mudança de interpretação que é extremamente importante e que foi uma mudança de interpretação que se deu principalmente no âmbito da Lava Jato. Aí eu aproveito, Nathalie, para fazer aqui uma ponte com esse tema que a gente ia falar, que é essa briga muito preocupante entre a Procuradoria-Geral da República, entre o PGR Augusto Aras e a Lava Jato. É uma briga preocupante, a gente sabe que a Lava Jato teve excessos, a gente sabe que a Lava Jato, né, cometeu umas coisinhas complicadas ali, mas, por outro lado, a gente não pode. A Lava Jato é outro fenômeno complexo. Quem fala assim, eu odeio a Lava Jato foi um absurdo, eu amo a Lava Jato, né, isso mudou o país. Calma, a Lava Jato é complexa, existem muitas figuras na Lava Jato, muitas pessoas que foram investigadas, etc. Agora, o que a gente precisa perceber é que a Lava Jato, ela trouxe ganhos, ela trouxe coisas importantes, ela teve excessos que precisam ser trabalhados, mas, ao mesmo tempo, né, a briga da PGR com a Lava Jato é uma briga muito estranha, porque a gente sabe que o Procurador-Geral da República tem, infelizmente, agido como quase um defensor do Bolsonaro. Bom, eu estava falando dessa briga que, claro, a Lava Jato ela tem que ser compreendida como um momento que aconteceu no Brasil, né, paguei os boletos da Metsi, estão vendo? Enfim, como um momento que aconteceu no Brasil e que não deve ser simplificado, a gente tem que tentar, e aqui a nossa proposta é essa, né, Nathalie? Não vamos fazer uma análise aqui com enviesamento político, né, do partido X, Y, Z, K e lá vai. Né, a Lava Jato, ela teve importância, ela tem uma importância muito grande, ela recuperou, né, quantias, né, formidáveis de dinheiro que foi desviado, de dinheiro que foi lavado, né? A Lava Jato colocou muita gente que cometeu ilícitos na cadeia, mas ela cometeu excessos também, é verdade, a gente sabe que ela cometeu excessos, ela começou também ali a se perder um pouco na vaidade de certas figuras, né? Cometeu alguns ilícitos em relação até à própria, né, atividade ali de investigação, que, claro, devem ser contidos, porque efetivamente, né, a gente tem, e todos estão submetidos à lei, a gente tem que, né, aplicar a lei para todos. Mas, por outro lado, isso é uma coisa diferente da briga que a gente está vendo da PGR com a Lava Jato. O Augusto Aras, ao mandar, né, a subprocuradora Lindora para buscar informações de maneira informal, foi muito grave. A Corregedoria vai investigar, mas abre um sinal aqui vermelho para a gente, porque, veja, não é nem amarelo, é vermelho e falei de propósito. Porque essa briga interna na Procuradoria-Geral da Procuradoria-Geral da República com, né, uma estrutura que pertence ao Ministério Público Federal, que é a Lava Jato, é uma briga muito ruim para o país, porque o Ministério Público Federal é a estrutura que é titular da ação penal. Então, as investigações, o combate à corrupção, ele precisa de um Ministério Público que funcione e que não brigue internamente dessa forma. E me parece que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem tido uma atuação muito polêmica, muito preocupante, de quase que um defensor do presidente Bolsonaro, né? A gente não sabe o que está por trás aí, tem duas indicações a serem feitas ao Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, uma que vai ser feita ainda esse ano, a gente não sabe se a gente vai chegar à cara de pau do Augusto Aras virar, de repente, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, mas de qualquer maneira, por mais que, né, ele tenha dito que não existe isso, etc., mas, de qualquer maneira, é muito preocupante. A PGR ela precisa dialogar com a própria estrutura interna do Ministério Público Federal e não construir essas relações de antagonismo e essas relações, né, de embate. Afinal de contas, o Ministério Público Federal é fundamental no combate à corrupção. Se a gente tiver o Ministério Público Federal nessa situação, gente, adeus combate à corrupção. Adeus combate à corrupção, a investigação, né, da Polícia Federal, em relação à intervenção da Polícia Federal, vai ser arquivada e o Aras vai aí aguentar a opinião pública e vai ter que aguentar, né, quando efetivamente a gente for fazer aí um juízo histórico da sua atuação, né? A gente tem que saber, e talvez os políticos às vezes esqueçam isso, que a vida não acaba quando o governo acaba, né? Eles vão ter o julgamento aí da história e vão ter o julgamento da reputação deles mais para frente, né? O Aras, é bom que ele saiba disso, e é bom que ele saiba que o governo Bolsonaro é um governo extremamente fragilizado hoje. É um governo fraco, é um governo que não consegue, aliás, gente, percebam isso, é o que a gente estava falando, a fraqueza do governo é tanto que o Bolsonaro não consegue nomear o ministro da Educação.
O ministro da Saúde ele não nomeia porque ele não quer, tem um interesse. Agora, ele não nomeia o ministro da Educação porque ele não consegue, porque agora ele está travado nessa aliança que ele fez com o Centrão e o bolsonarismo, a ala ideológica, como a gente já falou aqui bastante, batendo de frente com esse Centrão e batendo de frente porque o Ministério da Educação é fundamental, gente. O Ministério da Educação ele tem um orçamento enorme e para a ala ideológica ele é o mais importante. Por quê? Porque, gente, é a ideologia. Você quer enfiar a goela abaixo na educação brasileira a ideologia deles. Então, para eles é fundamental. Pelo amor de Deus, que a gente não tenha outro Weintraub, que a gente não tenha outra desgraça como o Weintraub. Mas, né, tanto que assim, qualquer coisa, mesmo o Decotelli seria melhor que o Weintraub, porque o Weintraub é um desastre aquilo. Né, essa guerra ideológica na educação é trágica, porque afinal de contas, né, para não dizer que o Weintraub teve uma gestão nula, não, ele teve uma gestão que foi destrutiva. Lembrem do contingenciamento, lembrem justamente, né, do que ele tentou fazer em relação a asfixiar principalmente as universidades federais. Foi um desastre de gestão. Enfim, de qualquer maneira, voltando para essa questão da PGR e da Lava Jato, a gente tem que ficar atento, e seria bom, claro, mas aí a gente vê que a opinião pública brasileira ela não está muito ligada nessas coisas por diversas razões que a gente pode falar. Mas seria bom a gente ficar de olho, o Augusto Aras ser pressionado, mas a gente percebe que não tem pressão. Né? A pressão do Augusto Aras não é uma pressão pública, não é uma pressão da opinião pública, das pessoas em si. Muitas, na verdade, a grande maioria nem sabe efetivamente, né, qual é a função dele, o que realmente ele, né, tem ali para fazer. Mas ele é uma peça fundamental nessas investigações, porque é ele quem pode denunciar. De qualquer maneira, né, haver o desenrolar, porque, como a gente sabe, né, toda ação tem reação. Ele pode ser o procurador-geral, mas haverá resistência dentro do Ministério Público Federal e haverá reações, é claro, reação tanto orgânica, ou seja, uma reação tanto dentro do Ministério Público Federal, mas como uma reação também da imprensa, etc. E aos poucos a opinião pública, mesmo que demore, ela vai, né, entendendo de acordo com o que a imprensa for batendo ali em relação a ele. Né? Mas para a gente ficar bem aí de olho. E só para fechar, né, um outro fato aqui. Aliás, tem algum comentário do Queiroz aí, Guilherme? Do Queiroz, as investigações elas estão, né, andando, e o que a gente teve agora que foi de mais, digamos assim, forte, foi essa apreensão, né, do caderno da mulher do Queiroz. A mulher do Queiroz, ela continua foragida, e nesse caderno não só tinham estes telefones, mas a gente tem também a apreensão, né, de conversas de celular dela, principalmente com o Fabrício Queiroz, em relação ao ex-advogado, né, o pseudo-satanista lá, o André Wassef, porque ele, para quem não sabe, né, pseudo-satanista, porque ele foi envolvido aí com os negócios aí de satanismo. É uma figura aí bem peculiar. Mas parece que havia ali uma relação bem complicada do Wassef com justamente o casal Queiroz, né, o casal Queiroz dizendo que eles eram manipulados pelo Wassef, que o Wassef atrapalhava, que era difícil o Wassef, né, na relação com eles. Então você tem ali uma possibilidade de incriminar o André, o advogado Wassef de uma forma bastante forte. E se a gente pensar em termos de investigação mais para frente, se o Wassef for incriminado, se ele realmente aparecer aí como uma pessoa passível de ser presa, claro que ele vai se defender, e a gente sabe que o Wassef tinha uma proximidade muito grande com o presidente Bolsonaro, com os filhos do presidente Bolsonaro, né? E efetivamente o que a gente pode ter é ele abrindo a boca, porque na hora de se defender, cada um por si, obviamente ele vai acabar ali podendo entregar muita coisa. Então é mais uma peça, né, ali preocupante em relação, né, a todo esse desenrolar desses inquéritos. Então o que aconteceu agora foi isso. A mulher do Fabrício Queiroz continua foragida, mas as investigações continuam tomando, né, aí o seu andamento, e a gente tem estes elementos que envolvem principalmente o ex-advogado que tinha acesso, né, direto ao presidente Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro já falou algumas vezes e como ele mesmo já admitiu, né? E aí, por fim, eu acho importante a gente relembrar aqui, né, que houve a decisão nas casas aí legislativas, né, justamente do adiamento, né, necessidade do adiamento das eleições.
nas lives passadas, eu até cheguei a brincar com vocês, eu falei assim, o Guilherme tinha lembrado, né, falando que poderia ocorrer, né, esse movimento de adiamento das eleições, etc. E eu brinquei com vocês, eu falei assim, é mais fácil, né, a gente mandar o voto por correio, por SEDEC, qualquer coisa do tipo, uma votação via Google Docs aí, mas pelo menos, né, os nossos policy makers aí foram um pouquinho mais, eu diria, sábios, né, Guilherme, na decisão de fazer o adiamento por conta de toda essa situação, e que não deixa de ser um movimento histórico, né? Até onde a gente acompanhou, nunca existiu um adiamento, né? E é importante deixar claro que é um adiamento, não que a gente não vá ter as eleições. Elas vão ocorrer, né, de um modo aí um pouquinho mais tardio, mas que está garantido, né? Até reforçaram, né? O ministro Barroso até reforçou, falou assim, a gente tem que deixar isso claro, né? Deixar isso claro porque é o instrumento democrático, a gente tem que deixar estabelecer a democracia, né? Exercer a prática democrática, a gente não pode simplesmente fazer com que não exista, né? Ou eventualmente prolongar os mandatos já existentes. Então, nesse sentido, né, foi até de modo bem coerente, né, com o que a gente está aí vivendo. Esse adiamento ele foi uma questão de bom senso, né? Não ter as eleições seria muito grave. É claro que isso tem que ser bem planejado para que elas sejam feitas, né, com segurança, com distanciamento, com todo o cuidado do mundo, né? Mas não fazer as eleições seria realmente muito grave, porque você estender mandatos seria muito complicado você, e depois você teria um outro problema pela frente, que seria, imaginem vocês, né, fazer eleições presidenciais para governador, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para prefeituras e municipais, tudo ao mesmo tempo. Imaginem que isso, obviamente, ia não só ter um impacto em termos de, né, logística, como também ia ter um impacto gigantesco em toda a organização política do Brasil, né, com as coligações, etc., e tudo isso. Então, seria uma medida. E claro, né, uma medida também de extensão de mandato, né? Quem está satisfeito com o seu prefeito pode ficar feliz, mas quem não está satisfeito ficaria muito furioso de falar, olha, o quê? Vou ter que aguentar mais 2 anos desse cara, eu quero tirar esse cara. E assim vai. Então, é claro que foi uma medida de bom senso, tem que ser feita com todo o cuidado do mundo, afinal de contas, não dá para aqui a gente ser contraditório e hipócrita, né? Se dá para abrir shopping, dá para fazer eleição. É só você efetivamente, né, se organizar. Se dá para abrir bar, se dá para abrir restaurante, dá para fazer eleição. Dá para fazer eleição. Então a gente tem que adiar por bom senso para que a logística seja preparada, claro, porque não vai ser uma eleição como qualquer, vai ser uma eleição num contexto diferente, mas tem que ser feita a eleição. E claro, aí, obviamente, a gente pode também imaginar, e aí tentando fazer mais para frente, isso vai ficar mais claro, mas uma pré-análise, a gente tem uma tendência ao índice de abstenção grande. A gente tem uma tendência ao índice de abstenção grande, principalmente dos eleitores mais velhos, né? Aqueles eleitores que, claro, já votam facultativamente, não são obrigados a votar, mas podem votar, e aqueles que têm comorbidade. Por exemplo, né, aqueles que têm problemas cardíacos, diabetes, etc., podem simplesmente escolher não votar. Né? Então, talvez a gente tenha uma eleição não só diferente em termos logísticos, como uma eleição com índice de abstenção muito elevado. Muito elevado. Vai ser muito interessante também, porque os políticos e aqueles que estão interessados em se reeleger, se eleger, vão ter que fazer um trabalho muito grande também aí de convencimento da população a ir votar. Porque muita gente, com certeza, deixará de votar nessas eleições municipais aí. Vamos ver como vai ser, né? Mas talvez, eu acho, sinceramente, claro, aqui é uma opinião mais, digamos, de bola de cristal, mas eu acho que a gente vai ter um índice de abstenção muito alto pela frente aí, Nathalie. Com certeza, até porque, né, a gente já vem, né, crescendo o nível, né, de abstenção nas eleições, as pessoas às vezes acabam, né, justificando depois e acabam não votando, né, e inclusive isso às vezes me lembra até o comercial da Folha, né, a Folha tem batido muito, né, que eles sabem a importância da democracia, etc., e eles chamam a atenção para um dado que é verdade, assim, é bem relevante. Além da democracia ser nova, a grande maioria dos nossos eleitores são jovens, né? São jovens aí entre seus 20, de 20 a 40 anos. Então, assim, é tudo muito novo e ainda envolve um contexto muito adverso, né? Então, vai ser uma eleição realmente bem atípica, né? Aqui para o Brasil.
E fico imaginando, né, que poderia ser pior, né? Poderia ser, por exemplo, o presidente, né? A gente voltar para o presidente da República num cenário como esse, né? Então a coisa poderia ser um pouquinho pior, ou talvez já resolvesse o problema que a gente tem Ou lá. melhor, né? Ou melhor. Às vezes, olha, eu vou dizer para você, Natália, às vezes eu sinto uma inveja dos Estados Unidos que vai poder eleger presidente esse ano, viu? Queria eu ter eleição presidencial esse ano. Mais uma vez, reiterando, né, que a gente precisa pensar melhor essas medidas que estão sendo feitas, isso é muito preocupante. A gente tem um cenário que é muito de desorientação política hoje, com medidas muito mal planejadas. O Brasil, é impressionante como o Brasil consegue, né, ser um grande, né, exemplo para pessoas que estudam políticas públicas mal aplicadas e mal pensadas, né? São políticas aqui que são tomadas, né, com muitos interesses no meio e efetivamente mal pensadas e mal analisadas, né? Eu queria lembrar aqui, até para a gente fechar tudo isso, Nathalie, a frase do prefeito de Itabuna, né? Ele é prefeito de Itabuna, mas eu nem me preocupei em pegar o nome dele aqui, porque eu acho que nem vale a pena, mas a frase dele foi uma frase lamentável, né? Ele falou, a gente vai abrir e morra quem morrer, né? Isso causou uma certa repercussão, né? Morra quem morrer. É muito complicado você ter um país em que um prefeito tem, né, tem ali espaço para dizer isso, no sentido de que fala isso e você não tem maiores repercussões aqui de uma reação contra o absurdo que isso representa, né? Mas seguimos assim, né? Vamos tocando e vamos, né, tentando pensar nessas políticas que são tão mal feitas e tentar realmente perceber que, né, a gente precisa no Brasil de um pouco mais, não só de seriedade, mas um pouco mais de análise, um pouco mais, né, de técnica, um pouco mais de gente preparada, né? Infelizmente, a gente está vivendo um período em que a gente tem um governo, não só a questão de toda a polêmica que envolve a figura do Bolsonaro, mas um governo que tem se demonstrado cada vez mais despreparado em todas as suas áreas. Um governo que é um governo que briga com, né, a técnica, briga com a racionalidade, briga com a ciência, né, distorce os fatos. É um governo que tem muito blá blá blá, muita retórica. É um governo muito ruim. Então, assim, não é um governo não só ruim por tudo que o Bolsonaro representa em si, mas é um governo muito, desculpa o uso forte da palavra, mas não consigo encontrar outra agora, é um governo muito medíocre. Né? É um governo que você percebe que as figuras que compõem o governo são muito fracas, as propostas são muito fracas. E, claro, aos poucos o governo vai perdendo tanta reputação que uma pessoa que tem reputação, um grande especialista no tema, ele vai pensar duas vezes em participar desse governo. Esse governo está começando a virar, né, uma espécie de vou queimar minha reputação, vou jogar meu currículo fora. Né? Talvez o Decotelli tenha pensado, é uma grande oportunidade, porque eu nem currículo tenho. Então, eu vou, na verdade, queimar o que eu não tenho, vou inventar qualquer coisa aqui, né? Mas, né, aliás, eu achei muito engraçado, muita gente que falou o seguinte, né? Falou, coitado do Decotelli, em 5 dias ele perdeu tudo. Perdeu o quê? Para você perder, você precisa ter alguma coisa para perder. Não perdeu nada. Ele não era doutor, não era pós-doutor. Para você perder, você precisa perder alguma coisa. Né? Eu acho muito grave, na verdade, o que o Decotelli representou. A gente fala aqui tanto no Brasil de impunidade, tanto de combate à corrupção, tanto de desonestidade, ilícito, e o cara vai lá e mente o currículo, né? A gente luta, todo mundo luta aqui para buscar o seu lugar ao sol, se esforça, estuda, o cara agora me põe no currículo que é ministro da Educação, foi ministro da Educação. Ah, pelo amor de Deus, né? Mas, de qualquer modo, isso demonstra, né? É o sintoma de um governo muito medíocre, é um governo muito, né, fraco, e que, claro, por ser medíocre, por ser fraco, tem propostas ruins. Tem propostas ruins, propostas hesitantes, propostas que, né, são desconectadas com a realidade, que vão sendo feitas, parece, né, a toque de caixa, parece que vai sendo feito aí conforme o sabor dos ventos. Então é realmente um país que agora está sofrendo muito por causa de um governo, né, isso está virando meio que um chavão, um governo que é um desgoverno, um governo que no fundo ele não consegue nem ser técnico, né, ele não consegue nem colocar uma pessoa ali, né, que seja minimamente preparada num determinado cargo para, né, independentemente do Bolsonaro, do bolsonarismo, da discussão de direita, esquerda, etc. Mas um cara técnico que consiga fazer o trabalho dele, não consegue nem isso colocar. Então é muito grave, a situação é muito difícil e vamos ver como a gente vai se sair aí, né? Mas as perspectivas são ruins, infelizmente. Infelizmente.
Mas vamos lá, um dia de cada vez, aos pouquinhos. Espero que a gente chegue lá. Deixa eu só ver aqui, a Joyce, só minha dúvida é, o que o establishment, né, ganha com esse governo? A Dilma caiu por muito menos. Ah, Manda lá. o que eu respondo, Joyce, é o seguinte: a gente às vezes tem a impressão de que a Dilma, né, caiu muito rapidamente. A Dilma foi todo um processo, né? A Dilma foi todo um processo longo. Agora eu entendo o que você quer dizer em relação a ela ter caído por muito mesmo, menos pelo fato de ter sido a tal da pedalada fiscal, etc., que foi algo que muitos governos anteriores fizeram. Mas a Dilma ela caiu por um contexto econômico também, né, Joyce? Só para você ter ideia, né? Inclusive, por sorte, na sua pergunta, eu tenho os dados aqui na minha frente. Em 2015, a gente teve um PIB de menos 3,55%. Em 2016, que foi o ano de queda da Dilma, nós tivemos um PIB de menos 3,28%. O Brasil não só estava estagnado economicamente, como no governo da Dilma ele começou a cair, decrescer seu PIB e ali entrar numa recessão gravíssima, que economicamente deixou muita gente em pânico. Então, se você pensar, foram 2 anos em que nós tivemos uma somatória de menos 3% de PIB, ou seja, decréscimo de menos 3% em 2 anos. E em 2017, você teve no primeiro ano do Michel Temer uma retomada lenta de 1,32%. 2018, 1,32%, uma retomada muito também lenta. E 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, uma retomada de 1,14%. E agora, só para não deprimir vocês, em 2020 a gente tem a projeção de menos 9%. Olha como o Brasil, quando a gente fala que o Brasil está estagnado faz tempo, que não cresce faz tempo, não é falatório, não é brincadeira, gente. Olhem os números, desde a crise do governo Dilma. O governo Dilma não conseguiu fazer o Brasil crescer, o Brasil decresceu, o Brasil ele ficou mais pobre no governo Dilma, o Brasil ficou mais desigual no governo Dilma. Né? Infelizmente, não conseguiu distribuir mais renda, porque a economia não crescia mais. Claro que tem explicações aqui muito mais complexas e que a Nathalie é muito melhor que eu aqui para explicar para vocês em relação ao que aconteceu, né? A queda do preço de commodities, o endividamento do Brasil, etc., um déficit público gigantesco, tem muita coisa aqui que pode explicar. Mas a Dilma, ela tinha ali para ela, somado a todo esse cenário econômico gravíssimo, né, ela tinha para ela um isolamento político, né, e uma aproximação com o Centrão que não vingou. Então a Dilma não conseguiu ali, né, se sustentar. Quando ela se aproximou do Centrão, as ruas estavam lotadas, vocês se lembram? A gente teve desde 2013, quando a gente começou em 2013 aquelas manifestações, a gente teve um peso da opinião pública muito grande, que aí fez todo o establishment político ficar em pânico, e aí ficar em pânico e acabaram, de certa forma, vendendo a Dilma. A Dilma foi uma espécie de cá para nós. Claro que ela teve a culpa dela em relação aos erros na economia, etc. A questão jurídica é uma outra história. Mas ela teve um cenário muito desfavorável economicamente e uma série de protestos que derrubaram ela. Ela foi um bode expiatório, derrubaram ela. E aí o que aconteceu? Agora a gente tem um Bolsonaro que a economia tende a ter uma perspectiva gravíssima e pior do que a Dilma, pior do que a Dilma. Então percebam, ó, gente, 2015, menos 3, 2016, menos 3, 2017, por mais que foi positivo, não cresceu, porque você já tinha ali praticamente um acumulado de quase menos 6, quase menos 7, né, Nath? Ou seja, Sim. você teve 1,32% de positivo, que não representou, na verdade, uma grande retomada, porque o decréscimo foi muito grande. 2018, 1,32%, não conseguiu ainda voltar. 2019, 1,14%. E agora a gente vem uma queda enorme de menos 9,2%. Então, tudo que foi feito desde que a Dilma caiu de retomada vai por água abaixo. Então, o que acontece é, o Bolsonaro ele tem um cenário econômico gravíssimo, mas ironias do destino, ironias da vida, ironias da história. O maior aliado do Bolsonaro hoje é, sem dúvida, o vírus. É o vírus. Porque se a gente tivesse hoje, nessa situação que nós estamos, com as ruas lotadas, com as pessoas bravas, porque o desemprego está alto, porque o crescimento econômico não vem, a situação econômica é grave, provavelmente o Bolsonaro estaria mais do que ainda na corda bamba. Ele estaria praticamente caindo. Então, falta um pouco esse empurrãozinho, que pode vir a acontecer quando, né, a pandemia
passar. Então, nesse sentido, hoje, o Bolsonaro tem que dar graças a Deus pelo vírus existir, porque o vírus é o que faz com que ele ainda tenha um pouquinho, né, digamos aí, de governo projetado, porque se a gente tiver uma situação em que o vírus passe e continue nesse decréscimo econômico, nesse desemprego enorme, com as pessoas insatisfeitas, mas estas investigações ocorrendo e com a qualquer momento podendo aparecer uma bomba com uma delação premiada do Fabrício Queiroz ou da mulher do Fabrício Queiroz, com a prisão do Flávio Bolsonaro, etc., e que muito provavelmente vai acontecer, ele cai. Ele cai. Tanto que, digo aqui, a minha opinião, Joyce, para responder toda a pergunta dela, minha opinião é que o Bolsonaro não termina o governo. Posso estar errado, mas eu apostaria hoje que ele não termina o governo e eu acho que ele cai o ano que vem. Esse ano ele não vai cair porque esse ano ainda tem a pandemia. E, claro, todo esse processo é muito lento. Esse processo de degradação e das pessoas começarem a responsabilizar o governo pela degradação é um processo lento. Mas vai acabar responsabilizando porque ele é o presidente. Ele é o presidente, não dá para fugir disso. Ele é o presidente, ele é o cara que toma as decisões. Então, aquele cara que falava, pô, eu vou ter o Bolsonaro, ele começa a falar, pô, Bolsonaro é uma decepção, pô, Bolsonaro safado, pô, e uma hora ele quer que o Bolsonaro caia. Então, você tem um processo de desgaste que é longo, é um longo processo, e pelo qual a Dilma passou. A Dilma, a gente não pode esquecer, gente, ela teve 6 anos de governo. A Dilma governou 4 anos, com o mandato inteiro, e depois ela teve o segundo mandato, no qual ela teve a queda. Mas foi um longo processo de desgaste dela. Agora, o que a Joyce talvez queira dizer é que o que houve de escândalo, né, ali, digamos, pessoal da Dilma, foi muito menor do que está acontecendo hoje com o Bolsonaro. Aí eu concordo completamente com você, Joyce. A Dilma, nesse sentido, a gente até se questiona, né? A Dilma não teve nada pessoalmente dela. A Dilma não teve nenhum envolvimento pessoal, tanto que livraram a barra dela. Livraram a barra dela não caçando os direitos políticos dela. Né? A Dilma, pessoalmente, me parece que não fez nada, não foi nada imputado. Claro que você pode falar, teve a venda de Passadina, que ela assinou, teve coisas aí que ela poderia, como presidente, ser responsabilizada justamente por uma responsabilidade política. Claro que tem. Agora, me parece que o Bolsonaro tem coisas aqui pessoais muito graves. Envolvimento com milícia, envolvimento, né, com crime organizado, envolvimento com lavagem de dinheiro. Tem uma coisa muito grave que circunda o clã Bolsonaro. E que, gente, uma hora vem à tona. Um governo fraco assim não consegue segurar uma investigação assim. E talvez, como eu já disse para vocês, o raciocínio que a gente pode fazer é a PGR pode estar querendo tentar fazer isso. O Aras pode estar tentando fazer isso, segurar ali a onda. Agora, se vai conseguir ou não, eu duvido muito. Eu duvido muito. Uma coisa que a gente sempre percebe é investigação, você só tem uma forma de parar uma investigação, impedi-la de começar. No momento que uma investigação começa, é uma avalanche, é uma bola de neve. Ela vai crescendo porque você tem muitas arestas, né, soltas, muitas pontas soltas, muitas arestas para serem aparadas, e uma ponta ali chama a outra, puxa a outra, etc. E quando uma pessoa pega, aí, gente, é o salve-se quem puder, é o Deus nos acuda, né? É aquele raciocínio. Queiroz vai pagar tudo para o Bolsonaro continuar bonitão lá e disputar a reeleição e ele apodrecer na cadeia? A mulher do Queiroz vai pagar tudo e pagar por todos os erros e proteger o Flávio Bolsonaro, o príncipe do Brasil, e o nosso capitão, para ela lá apodrecer na cadeia? O Vacef vai ser preso, ter a OAB dele caçada, né, ter a reputação dele destruída por bonitão do capitão disputar a reeleição? Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Na hora do salve-se quem puder, você entrega a qualquer um. É assim que a gente vê nas investigações, e é assim que a gente viu nas delações que foram dadas, por exemplo, pelo Palocci. O Palocci resolveu abrir a boca e entregar. Ele falou, eu não vou tomar isso aqui sozinho. Então tem muita coisa a acontecer. Mas é um longo processo, Foi. A Neuza levantou uma coisa muito importante aqui, que foi muito bem lembrado por ela, que a gente teve uma superprodução de cloroquina pelo governo, né, federal. O governo federal viu o exército, produziu cloroquina até não parar, quando o Bolsonaro estava lá naquela fase de insistir na cloroquina como, né, a panaceia para resolver o problema da pandemia, que nós estimamos, né, que se a cloroquina que foi produzida, se ela for consumida no ritmo atual, ela levará em torno de 18 anos para ser consumida. É um negócio absurdo, foi uma produção de cloroquina gigantesca e que complica o governo, porque é óbvio, foi produzida com dinheiro público, produzida com recursos públicos, e que o governo vai ter que explicar por que produziu tanta cloroquina assim. E há denúncias
né, muito graves, muito preocupantes, de que a cloroquina está sendo utilizada em tribos indígenas, né, está sendo utilizada nos povos indígenas do Brasil aqui, sendo aplicada, sendo, né, ministrada ali para que se consuma, para que a cloroquina, né, seja aí, né, consumida e se dê alguma razão para que ela tenha sido produzida. Isso é muito grave, porque a gente sabe que a população indígena no Brasil tem uma situação de invisibilidade muito grande, é uma população muito fragilizada, muito vulnerável, e que não dá ibope, não dá voto, né, a situação é muito triste, né, da população indígena brasileira, e que pode estar sendo vítima justamente de uma política completamente terrível, né, de aí você querer se livrar de um medicamento, ministrando esse medicamento para pessoas completamente inocentes e pessoas que não têm, né, digamos, acesso decente, né, à saúde pública. É muito grave isso e é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tem uma investigação aí, né, ocorrendo, né, estão levantando isso e vamos ver o que vai dar. Isso pode ser, aliás, um outro complicador do governo federal. E o Tribunal de Contas da União tem que aí, né, ficar atento para saber por que o recurso público foi utilizado dessa forma, por que uma produção tão intensa de cloroquina e se está acontecendo isso de ser ministrado efetivamente para as populações indígenas. Porque se estiver, são atos criminosos, né, são atos graves, gravíssimos. Né? Eu tenho aqui, deixa eu ver, Carol, só um comentário. Eu tenho conhecidos que moram no Pará, próximos da Transamazônica, e conheço algumas pessoas que contraíram a Covid, né? E o tratamento que eles estão recebendo, né, é justamente a cloroquina, a azitromicina, né? O primeiro tratamento, né, que fizeram a azitromicina e a cloroquina, e um vermífugo que eu esqueci o nome agora, disse aqui a Carol. E isso é muito grave, porque primeiro são pessoas que não tiveram acompanhamento médico, né, a gente não sabe quais são as comorbidades que tem, e você aplicar justamente na população indígena assim é muito, muito temeroso. Então, essas denúncias estão andando, é muito grave isso, claro, é praticamente desumano, né, praticamente não, é desumano, né, você ter uma atitude dessa do governo de simplesmente, libera aí a cloroquina para essa população, porque a gente precisa desovar essa cloroquina aqui. Porque a gente sabe muito bem que a cloroquina não está sendo ministrada como o governo queria que fosse ministrada. Né? E não é por uma questão de que a gente acha a cloroquina feia, porque a gente não gosta da cloroquina e que a gente quer contrariar o Bolsonaro. É porque ela não tem efeitos. Como todo mundo aqui, pelo menos, sabe, não tem efeitos que são seguros em relação ao tratamento contra o Covid. O Covid é uma doença que a gente, na verdade, tem pouca informação efetiva sobre o que ele é e os efeitos dele no corpo. E aquilo que a gente já falou, né, Nathalie? A vacina, se for descoberta, né, como deve ser esse ano ou nesse ano que vem, vai ser uma das vacinas mais rápidas da história da humanidade, por conta justamente, né, de um excesso aqui de atenção em relação à necessidade da vacina. Mas esses processos são processos longos, são processos complicados, que exigem muita segurança na pesquisa. Né? A gente que trabalha com pesquisa sabe que qualquer dado que se levanta, você precisa ter muito cuidado para interpretar, você precisa ter muito cuidado para controlar os desvios dos dados. E isso na área de humanas, gente. Isso na área de humanas e na área de exatas. Então você imagina na área, né, na área ali, né, da medicina, na área biológica, em que você tem vidas. Você precisa ter um controle, né, muito forte ali dos efeitos colaterais possíveis e assim por diante. Então, isso é muito grave, é muito triste. Espero que as investigações aí ganhem corpo e que mais gente fale sobre isso, porque, né, é criminoso você imaginar uma situação dessa. É realmente muito triste. O que mais que tem aqui? Nathalie, só lembrando de uma coisa que você falou, né, veio aqui a cabeça, que a gente quando fala de saneamento básico, a brutalidade da desigualdade do Brasil é tão grande, e isso que a gente tem falado, né, que a pandemia escancarou um Brasil muito feio, né, um Brasil muito mais, né, desigual, muito mais cruel, muito mais injusto do que muitos imaginavam, mas é extremamente grave a gente saber que o Brasil tem praticamente metade da sua população numa situação de inadequação de saneamento básico. Né? Ou seja, isso é muito grave. A gente acabou nem comentando, né? Acho que agora nem vai dar muito tempo, porque é bem complexo o assunto, a gente acabou não comentando, né, o marco regulatório aí do saneamento básico,
que tem pontos a favor, tem pontos positivos, tem pontos negativos. A gente não pode esquecer, né, que é muito perigoso você aprovar coisas a toque de caixa no Brasil quando envolvem, por exemplo, né, muito dinheiro. Né? A gente não pode esquecer, principalmente se é uma coisa que fica aí para vocês, que nas prefeituras os contratos mais caros, mais milionários que prefeituras fazem aí com, né, a iniciativa privada é a coleta de lixo. Né? Então tem que ficar muito atento com toda essa regulamentação, né, do saneamento básico que envolve esgoto, tratamento de água, coleta de lixo, etc. Porque coleta de lixo, gente, vocês não têm ideia a fortuna que envolve nos contratos celebrados nas prefeituras do Brasil com, né, parcerias na situação de coleta de lixo. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, porque tem muita sacanagem, muita corrupção aí, e você quando aprova toque de caixa, um projeto que envolve tudo isso, e vocês perceberam, claro que é um projeto importante no sentido de que o Brasil é um país que tem um ruim saneamento básico, né? Um saneamento básico que não é, né, não é igual para todas as pessoas, e claro, isso implica em problemas de saúde, em problemas, né, sociais gravíssimos, mas é muito ruim quando você também tem, né, uma lei tão importante como essa aprovada a toque de caixa aí, sem maiores discussões, né, na própria sociedade brasileira. E não quero fazer nenhuma ilação aqui, mas a gente nunca pode esquecer, foi um projeto de lei aí aprovado a toque de caixa no ano eleitoral em que a gente vai ter eleição municipal. Né, e os principais contratos que envolvem, né, sistemas de coleta de lixo são feitos com os prefeitos. Né? Enfim, coisas do Brasil que dizem, né, aquelas aparentes coincidências. Né? Então, mais uma coisa aí para a gente ficar atento. Agora, de qualquer maneira, além da questão da lei em si, é muito grave a gente imaginar que a gente tem, primeiro, o Brasil desperdiça muita água, o Brasil tem desperdício de água que é gigantesco, né? Os dados são bem ruins de desperdício de água no Brasil e a gente tem praticamente metade da população brasileira em situação de bastante inadequação em relação ao saneamento básico. Praticamente é como se a gente dissesse que metade da população brasileira, ou seja, em torno de 100 milhões de pessoas, não tem tratamento de esgoto. Obrigado por todos aí terem a paciência de ouvir a gente, né? Obrigado, Nathalie, por também, né, sempre essa possibilidade de a gente fazer esse bate-papo. Que a nossa proposta aqui é essa, é buscar trazer elementos, né, discutir aqui de uma maneira séria, sem aqui a gente ficar fazendo, né, digamos assim, né, Nathalie, em tempos que a gente tem, né, TikTokers agora com 1 milhão de visualização, a gente vai aos pouquinhos aqui tentando trazer alguma coisa substancial e mais séria do que algumas coisas aí, sem minimizar, etc. Mas é ruim quando você vê uma sociedade que se preocupa mais com TikTok, etc., do que se informar e ter algumas digamos, né, preocupações mais substanciosas, digamos assim. Mas só para fechar, queria também dizer aqui no que a Joyce comentou, que a Joyce tem toda a razão, isso que ela comentou é realmente um símbolo, é um sintoma, né? Como a gente pode, né, pensar um país em que agora está sofrendo como o mundo com um vírus que é morto com, né, que você consegue pelo menos evitar a contaminação com lavagem das mãos com sabão, quando metade do país não tem saneamento básico, né? Então é muito triste o Brasil que a gente está vivendo, é um Brasil muito feio e a gente precisa mudar. É o nosso país, é aquela coisa, né? Não quero aqui, né, aquela coisa, falar o óbvio clichê, mas a gente não pode desistir, mas é muito feio, é um país muito feio que a gente precisa mudar. E depende, óbvio, depende da gente fazer as coisas, a gente escolher melhor e a gente exigir mais coisas aí. Então, apesar de ser feio assim, vamos manter a esperança aí de dias melhores. Mas é isso. E além do TikTok, que também temos TikTok de traders, não esqueçam, né? Não confiem em propostas e projetos de que com R$600 amanhã vira 15 mil, tá bom? Isso não existe. Continuo vendo, continuo desesperada quando eu vejo esse tipo de coisa e que muitas vezes eu, pequenininha, como o Guilherme também falou, não tenho tanto apoio, né? Lógico. Você olha aí um trader, qualquer pessoa do tipo, tem uma carteira aí para o cara brincar, porque deram para o cara brincar. Né? Agora vai brincar com o seu dinheiro para virar 15 mil, eu duvido que vocês vão chegar nesse mesmo resultado. Então, por favor, continua aqui reforçando. Não acreditem nem no TikTok, nem o que tiver no YouTube, nem no Instagram, que de um dia para o outro vocês vão ter 15 mil aí na carteira de vocês, literalmente, no bolso. Tá bom? Esse é o meu recado aí final.
Tá? Eu agradeço de novo vocês, fiquem atentos a isso. Uma boa noite, Guilherme. Muito obrigada aí de novo. Até a Boa próxima. noite, Nathalie. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.